de vir. Deus é Deus. Números 19 e 23 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, Deus cumpre. Ele não rompe com a sua promessa, seja ele no momento que estiver, seja no momento da bonança, ou seja no momento da dificuldade. Não negocie a sua fé, não negocie a sua família. O varão acabou de falar sobre isso. Tempos difíceis estão vindo. Talvez muitos de nós, talvez serão entregues à morte por amor de Jesus. Mas não negocie a sua fé até o último minuto, até o último segundo. Porque da mesma forma que Deus fez com Misael, Ananias e Azarias, Deus vai fazer conosco, em nome de Jesus. E quando Nabucodonosor chama esses jovens e questiona eles, eles falaram: nós não vamos me vender, nós não vamos nos vender ao poder da Babilônia, porque o meu coração foi entregue ao único Deus, o Criador do céu e da terra. Eu creio que naquele momento deve ter acontecido um cochicho por trás do rei. Poxa, mas o rei assinou um decreto que aquele que não, que aquele que não obedecesse à ordem do rei seria lançado na fornalha. Porém, os três servem na casa do rei. Porém, os três estão andando lado a lado com o rei. Agora nós queremos ver. Vamos ver se realmente o rei vai cumprir. Mas como eu falo que Deus não divide a sua glória com ninguém, por conta de que por mais que o homem queira, sem Deus o homem não é nada. Por mais que nós queremos, talvez mostrar uma diferença nos dias de hoje, sem Deus nós nunca vamos conseguir alcançar essa excelência. Sem Deus nós nunca vamos conseguir chegar no patamar a qual nós temos que chegar. Se nós chegarmos ao ponto de sermos altivos demais, ao ponto de que eu sei, eu consigo, eu faço, nós nunca vamos alcançar a excelência do céu. Nós nunca vamos alcançar a quem nós temos que alcançar. Agora, quando nós realmente damos a primazia ao Senhor, quando nós chegamos ao Senhor de uma forma a qual Ele espera, aí sim, como Deus, como o Espírito fez com Davi, como o Espírito fez com Sansão, se apoderando deles, o mesmo Espírito se apodera de nós e faz as mesmas proezas, por conta de que o nosso coração está pautado e voltado para Deus. Então, mediante aquela situação, naquele mesmo instante, o rei dá a ordem: lança esses caras agora na fornalha de fogo. Amarrar os três, os homens fortes, né? Os guardas do rei, amarraram os três. E a palavra fala que ao se aproximarem da fornalha, aqueles foram queimados. O milagre da mudança já começa aí. Porque se aqueles homens já foram queimados, por que Misael, Ananias e Azarias não foram queimados? Porque eles tinham que fazer a diferença em tempos difíceis. Porque eles eram aqueles que fariam a diferença para a Babilônia naquele tempo. Aqueles jovens já eram para ser queimados, semelhantemente como os seguranças do rei, os soldados foram queimados. Mas Deus, como é um Deus tão perfeito, como Deus é um Deus que quando Ele quer fazer um negócio perfeito, quando Ele quer fazer, né, para que algo seja impactante, Ele faz. Então aqueles jovens são lançados na fornalha de fogo. Eu vi um tempo atrás, algumas versões de fornalha. Tem algumas que são abertas, normais, como a negócio de pizzaria, né? É aberta em cima lá para sair a fumaça e você joga. Algumas outras são abertas por cima e você joga a varinha ali por cima, né? A palavra não fala qual seria, né? Mas talvez se eles jogaram os jovens por cima da fornalha, mediante aquela temperatura a qual o rei mandou aquecer e reaquecer para que o negócio ficasse mais quente ainda, né? E de repente aqueles jovens caem dentro da fornalha de fogo. Aí começa o show de Deus, começa o milagre, para que realmente aquela multidão que se propôs aí a adorar a imagem de Nabucodonosor
visse quem era Deus. E ele fica maluco porque quando ele olha para a fornalha, aí ele vê mais um homem, ele vê algo de diferente, e ele vê aqueles 3 jovens saltando, pulando, louvando dentro daquela fornalha, e ele questiona, mas nós não lançamos 3 ali naquele lugar? Deve ter coçado o olho, né, dado tapinha no rosto, para ter alguma coisa de errada. Vamos lá, galera, vê aí, a galera olhou, realmente nós lançamos 3, mas agora ali tem mais um, e chama os 3, antes de chamar o rei, né, prontamente tem alguma coisa de errado. Esse fogo é fogo estranho, esse fogo é fogo falso, esse fogo é feito de papel crepom. Foi botar a mão, e quando o rei foi, se aproximou, o rei se queimou, só se aproximou, ele se queimou, e ele chama Misael, Ananias e Azarias, vem para fora, e aqueles 3 jovens saem, e o rei naquele mesmo instante faz um decreto, para que em todo o reinado da Babilônia ninguém blasfemasse contra o rei de Misael, Ananias e Azarias, por conta da diferença que eles fizeram em tempos difíceis, por conta de que eles não cederam, por conta de que eles não se venderam, por conta de que quando você tem a sua fé firmada em Deus, quando você tem o seu coração voltado à obra de Jesus Cristo, quando você entende o porquê Deus te chamou, você não se vende. Eu me afastei uma época do Evangelho, conversava com o Neto, eu me afastei uma época do Evangelho, particularmente, eu não me alegro disso, por mais que algumas das minhas passagens que eu tive, me trouxeram talvez um testemunho, mas eu não me alegro de algumas coisas que eu fiz. Hoje eu tenho 31 anos, apesar de ter uma cara de 15, né? Tirando a barba. Obrigado. Então, eu não me alegro. Eu tenho 31 anos. Talvez eu tenha perdido 5 anos da minha vida fazendo coisas que desagradaram a Deus. Eu não suportei talvez alguma coisa e vendi a minha fé. Glória a Deus que foi temporariamente. Glória a Deus que o Senhor me amou tanto que abriu os meus olhos no tempo certo. Ele me chamou, na verdade ele nunca tinha deixado de me chamar. Sempre que ele me chamava, na verdade eu fechava os olhos para não ver e tapava os meus ouvidos para não ouvir o seu chamado para mim. Talvez eu estava cego por conta dos manjares da Babilônia. Talvez eu estava cego por conta dos manjares do rei, do Deus desse século. Por conta de que eu fazia a diferença no mundo, mas uma diferença totalmente ao inverso do amor de Deus a qual Ele me chamou para me ministrar, do amor de Deus a qual Ele me chamou para ensinar, para levar, para abraçar, para beijar, o amor de Deus a qual, em inúmeras formas nós podemos ministrar. Eu durante muito tempo cometi certas coisas que eu me arrependo, mas glorifico a Deus porque Deus me chamou no tempo certo, antes que eu descesse a sepultura, porque a intenção do inferno é essa. Se você for parar para analisar, hoje, quando um jovem morria na base dos seus 17 para 18 anos, da mesma forma que os jovens têm se vendido com menos anos, hoje você tem média de 10 a 14 anos jovens morrendo, se prostituindo. Hoje a gente passa não distante disso. Se você for subir, talvez você vê um garoto de 12 anos com baseado na mão. Nossos amigos, muitos dos nossos têm se vendido, não têm suportado as ciladas do inferno, por conta talvez de que nós não estamos fazendo a diferença, por conta de que a luz de Deus não tem brilhado em nós. Eu não me ausento disso. Quantas vezes eu me questiono, por conta de que eu possa fazer mais e não faço, por conta de que eu sou covarde, por conta de que eu tenho potencial para fazer. Deus derramou sobre mim o seu Espírito, Deus derramou sobre mim a verdade, e muitas vezes eu vou negligenciar isso, por conta de que eu quero fazer as minhas vontades,
por esquecer que eu sou temporal, mas Deus é eterno. Por conta de que uma hora eu vou chegar diante de Deus e vou ter que apresentar a minha vida a Ele. E o que eu vou apresentar a Deus? O que eu vou apresentar a Deus? Será que eu tenho amado Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito? Será que eu tenho amado o meu irmão da forma qual o meu irmão tem que ser amado? Você vê muitas igrejas hoje fazendo distinções de pessoas. Quem manda nas igrejas são os maiores dízimos. Quem manda nas igrejas são os filhos de pastores. São os filhos daqueles que têm maior poder aquisitivo. Você vê em igrejas os mentirosos reinando realmente sem pudor algum. Pessoas que realmente, ao invés de atrair para si o Espírito Santo, atrair para si a verdade do Evangelho, tem afastado, por conta de que querem ver simplesmente as suas próprias concupiscências. Na segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 4, Paulo fala para Timóteo: fique atento, porque haverão dias que as pessoas atrairão para si doutores da lei, que só querem ouvir as coisas que convêm aos seus ouvidos, porque eles não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina é a palavra. Esse livro, que é o nosso livro de fé, regra e conduta, que tem sido manuseado de uma forma errada, que tem sido levado de uma forma errada, tem sido conduzido da forma mais terrível possível. Em Romanos, no capítulo 1, se não falo minha memória, no versículo 24, eu li algo muito interessante acerca dos dias de hoje, que Deus entregou os homens a viver as suas próprias escolhas, por conta de que os homens que se dizem de Deus, ou que se dizem que pregam o Evangelho, estão pregando para si próprio. Não tem feito a diferença nenhuma, e usam da artimanha da palavra. Mas nós hoje, nesse ano, ou ainda no ano que resta, ou ao sair daqui, ou no dia de amanhã, nós temos o poder na nossa mão para fazer a diferença. Nós temos algo que nós sentimos aqui, mas que é gerado aqui, algo que pode mudar o mundo, algo que pode transformar vidas, algo que pode realmente trazer uma revolução para o Evangelho, trazer uma revolução para a nossa comunidade, trazer uma revolução para a nossa casa. Porque nós vivemos em guerra todos os dias. E a primeira guerra que nós vivemos é uma guerra contra o pecado. É renunciar ao pecado para fazer a diferença nesses dias. Renunciar às nossas vontades para fazer a diferença nesses dias. Talvez Sadraque, Mesaque e Abednego, em algum momento disso tudo, nós não sabemos, talvez um deles tenha questionado, por conta de que será que vale a pena isso? Será que vale a pena realmente? Com certeza, por mais que nós sabemos que o Espírito bradou de uma forma diferente, mas eu creio que talvez tenha havido algum questionamento, por conta de que ao ver aquela situação, que muitos de nós nos acovardaríamos, a qual eles não se acovardaram, mas talvez, naquele momento, ao ver aquela situação, talvez o coração apertou, mas eles foram fiéis a Deus, e é da mesma maneira que nós temos que ser. Segurar na mão de Deus realmente, e seguir e fazer a diferença, porque todos aqui têm um potencial. Não é porque, talvez eu hoje esteja aqui, porque eu também me considero como nada, sou indigno da graça de Deus, indigno da presença de Deus. Não é porque eu estou segurando um microfone numa plataforma de 20, 30 centímetros de altura, né? Uma blusa social de culto de pregação, que eu até brincava com a minha esposa, que essa aqui é a minha camisa da pregação. O dia que eu vou pregar, eu boto ela.
Tô igual o Marco Pereira, tô com o terno dele velho, né? Só pregava aquilo, mas Deus vai abençoar. Então, não é porque eu estou aqui que eu sou melhor que ninguém, não é porque, né, o pastor Almir que ele é melhor que a igreja, não é porque tem o cara que canta, o cara que toca que é melhor, que o cara está aqui, que o cara está em destaque, quando na onipresença de Deus, na onisciência dele, na onipotência dele, ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que são fiéis. Quando Deus, na sua onipresença, Ele caça aquele coração que realmente tem um zelo diferente por Ele. Ele caça na igreja aquele crente que talvez tenha uma chama diferente. Eu posso estar pregando, mas o Espírito Santo está queimando no seu coração por conta de que você é um escolhido dele para fazer a diferença nos dias de hoje. Talvez aonde eu não vou, você vai. Talvez aonde eu não vou pregar, você vai. Talvez a alma que eu tanto anseio ganhar, é você que vai ganhar. Talvez o meu pai, a qual eu luto tanto para ganhar para Jesus, quem vai ganhar é você. Talvez a sua mãe, quem vai ganhar sou eu para Jesus. Nós não temos mérito algum nisso, mas a realidade é essa. Eu quero concluir essa palavra, chamando a atenção para isso. Seja fiel em todo tempo, assim como Misael, Ananias e Azarias e Daniel foram, e com certeza receberam a coroa da justiça, e com certeza o seu galardão está guardado, por conta de que não negociaram a sua fé no tempo difícil, e foram fiéis até o fim. Seja você assim da mesma maneira, como eu vou tentar ser até o final. Não negocie a sua fé, não se venda, independente de qual seja a oferta do diabo, não se venda, independente de qual seja o tempo, nós não temos tempo a perder. O tempo é agora, o tempo de se avivar é agora, o tempo de fortalecer é agora, o tempo de ganhar é agora, o tempo de se robustecer é agora. Enquanto nós brincamos de ser crentes, o diabo não brinca de ser diabo. Então fortaleça a sua fé, para que realmente nós possamos fazer a diferença no nosso tempo, para que realmente nós possamos fazer a diferença para o nosso vizinho, para o nosso amigo, no trabalho, seja onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que realmente a luz de Cristo brilhe em nós, para que realmente nós alcancemos o nosso objetivo de saquear o inferno. Amém? Gostaria